Muito bem, pessoal, agora estamos aí com mais um vídeo, agora 499, o penúltimo algoritmo do livro, né, do nosso livro aí, 500 algoritmos resolvidos. Olha, esse algoritmo aí, ele é um pouco grande, né, ele usa aí algumas funções, tá certo? Mas ele é um algoritmo bem legal. Então ele pede para criar um algoritmo que funcione de acordo com o menu a seguir, né? O menu a seguir, ele dá aqui alguns dados no livro, sabendo que os vetores têm dimensão 5. Então, os itens 1, 2 e 3 são funções. E quais são os itens do menu? Então, na opção 1, ele vai dar os dados do vetor. Na opção 2, ele vai ordenar o vetor. Na opção 3 do menu, ele vai imprimir o vetor. E na opção 4, ele vai sair do programa. Se você está com o livro aí, então você já entendeu aí o que é que o algoritmo está pedindo. Então, no nosso arquivo classe, vamos aí criar as funções, né? Então, criamos aí a função... antes de tudo, fizemos aí a declaração das nossas variáveis globais, em seguida a nossa função entrada, função imprime e, aqui por último, ó, eu não comentei, mas vou comentar aqui agora, a função ordena. Então são essas três funções aí que nós vamos usar no nosso algoritmo. Começando pela função entrada. Então, eu chamei essa função de entrada, né, um vetor do tipo inteiro, vet, uma função vet, que na realidade vai armazenar um vetor, e a variável t do tipo inteiro também. Mais embaixo eu declaro aqui que, na sequência, a variável l do tipo inteira, coloco aqui uma mensagem, né, para o usuário digitar a entrada do vetor, beleza? E a entrada do vetor, ele vai ter aqui um laço, né, vai dizer aqui que l recebe 0, l menor do que t, l mais, e digite o número, beleza? Então aqui vai ser armazenado aqui na variável vet, vai ser armazenado aí os números do vetor e ele vai retornar vet. Função bem simples, bem tranquila. Segunda função, a função imprime, né? Então vet, uma função aqui, uma variável do tipo inteira e também a inteira t do tipo inteiro recebe l, aliás, variável l do tipo inteiro. Também aqui coloco aqui a mensagem vetor, tá certo? E aqui ele vai imprimir simplesmente essa função, gente, é só para mostrar os valores que o usuário digitou, que foram armazenados aqui nessa função anterior. É simplesmente isso e mais nada, beleza? Então ele vai retornar aí o vetor, a função vet, que é onde está armazenado aí todos os dados aí na sequência correta que foram digitados pelo usuário. E por último, ele também tem uma outra função que vai ordenar, porque se eu não ordenar, se eu não usar essa função, ele vai digitar aí os dados conforme o usuário digitou. Com essa função, ele vai ordenar os números antes de imprimir, beleza? Tranquilo? Então, na função ordena, eu tenho aqui o for, né? Recebe 0, L1 é menor que tamanho, menos 1, L mais, tenho aqui o meu laço de repetição for, né? Enfim, vamos para o nosso arquivo principal, vamos ver aqui como é que funciona. No arquivo principal, no arquivo main, o interessante é que eu usei aqui o do while, né? Nós temos que utilizar aqui o do while para esse algoritmo que funcionar conforme o livro nos pede. Então aqui instanciamos a nossa classe, temos aqui um for. Primeira coisa, eu vou dizer aqui que num, né, a variável num, ela vai receber 0, vai ser inicializada em 0, e faça, né, do quer dizer faça enquanto, então do while. Sempre que você vê no seu Portugal, o seu algoritmo faça enquanto, então você já sabe que é o do while que você vai utilizar. Bacana? Aqui são nada mais do que mensagens de impressão do menu. Então aqui eu explico, né? Eu vou falar aqui que o meu menu que 1 é para inserir os dados do vetor, que 2 é para ordenar o vetor, que 3 é para imprimir o vetor e que 4 sai do programa, ok? Na sequência eu imprimo novamente aqui uma mensagem que simplesmente é para dizer as opções. E agora sim eu tenho uma entrada, né, de dados, de valores, dos valores do tipo inteiro, tá, gente? Isso aqui não é string, isso aqui é inteiro, tá bom? Porque muitas vezes a gente usa aí, quando a gente usa aí o switch, por exemplo, maioria das vezes nós usamos aí string para definir quais são os valores aí de seleção, para fazer a seleção aí no menu, na entrada, no switch.
enfim. Mas nesse caso nós usamos números inteiros, beleza? Se você for voltar aqui no arquivo principal, você vai ver que OP, ela é uma variável que vai armazenar as opções, porém ela é do tipo inteiro, ela não é string. Então eu tenho aqui OP, int de passe int, recebo aqui e entre aspas duplas, né, coloco aqui o meu comentário, e entre aspas simples, coloco os valores. Então, esse valor aqui, ó, ele está relacionado a esse valor aqui, né, a essa mensagem aqui. Então, essa mensagem, se eu digitar esse valor, então vai acontecer isso. Ou seja, é para o usuário digitar os dados. Se eu digitar esse valor, é para acontecer isso. Ou seja, o algoritmo ele vai ordenar o vetor. Se eu digitar o número 3, ele vai imprimir o vetor. E se eu digitar o número 4, ele vai sair do programa. Porém, isso aqui é meramente uma mensagem. Essa linha de código aqui não tem nenhum vínculo direto com essa linha aqui, mas apenas uma descrição. No entanto, esta linha de código, né, da variável OP, ela tem uma relação direta com o switch case, né? Por exemplo, case 1. Esse 1 aqui sim, ele está relacionado a esse 1, esse 2 está relacionado a esse 2, esse 3 a esse 3, e assim por diante, esse 4 a esse 4. Beleza? Então, no case 1, no caso 1, né, no caso o usuário digite 1 aqui, então o programa vai executar isso aqui. Ele vai pegar a função, tá vendo? M, meu objeto que nós declaramos aqui na nossa classe, ele vai pegar a função entrada, tá vendo aqui a entrada aqui, a função entrada, que onde o usuário vai digitar os dados? Então, ele vai pegar essa função aí e vai armazenar, pegar os valores armazenados em num, beleza? Que foi colocado aqui mais anteriormente, e a quantidade 5. E também vai dizer que flag, a variável flag, ela vai receber 1. Beleza? Temos que dar o break. E vamos agora para o caso 2. Ele vai ordenar o vetor. Então, case 2, se flag 1 for igual a 1, então M ordena. Então, ele vai ordenar esses números aí. Beleza? Se não for igual a 1, ele vai dar aqui a mensagem, escolha a primeira opção 1. Beleza? Então, o programa, obrigatoriamente, você tem que digitar aí a primeira opção 1. Porque se você não digita 1 é a opção do usuário digitar os valores do vetor, e você não digitou, então não tem como o programa fazer mais nada. Por isso, obrigatoriamente, a primeira coisa é digitar a função, aliás, o valor 1, valor de entrada 1, para você digitar os valores da função, os valores aí do vetor, beleza? No caso 3, ele já chama aqui a função imprime, né? Então, se flag for igual a 1, então ele já pode imprimir aí. Caso contrário, escolha a opção 1, break, e na sequência a opção 4, né, o case 4, saindo do programa. Se o usuário digitar o número 4, o algoritmo aqui ele vai sair do programa, tá ok? E vai digitar essa mensagem aqui, vai imprimir essa mensagem, saindo do programa. Caso nenhuma dessas opções aqui aconteça, né, haja um default, o usuário coloca um número aí, um dado, insira o dado, nada a ver, ele vai dar opção inválida. Porém, tudo isso que você viu aqui, ó, faça tudo isso aqui, ó, a partir do do aqui, tudo isso só vai acontecer enquanto OP for diferente de 4. Se é a única condição que ele vai acontecer isso, beleza? Caso contrário, ele vai imprimir com a mensagem aqui em branco. Bom, temos aí, acho que já ficou bem claro para você. Vamos executar então o nosso algoritmo. Vou colocar os dados conforme estão no livro. E vamos aí ver o que acontece. Digite o número... menu vetor, né? Menu vetor, só uma mensagem aí simplesmente para descrever. Temos aí 1, dados do vetor. 2, ordena do vetor. No caso seria ordenação. Está faltando aqui, mas beleza. 3, imprime do vetor. Seria impressão do vetor. Sai do programa 4. Opção. Então nós temos a opção 1, 2, 3 e 4. Nós temos que digitar a opção 1 a princípio, ou seja, a entrada do vetor, e agora sim vamos colocar os dados do nosso vetor. Vou colocar 23, 45, 12, 78 e 89. Então, na sequência aqui ele volta para o menu, tá ok? Então, ele repete novamente aqueles dados lá, fala que 1 é para inserir dado do vetor, que 2 é para ordenar o vetor, 3 é para imprimir o vetor e 4 sai do programa. Então, a partir daqui eu já posso imprimir diretamente, conforme eu digitei. Eu posso aqui digitar uma opção para ele,
digamos assim, ordenar, colocar em ordem crescente, ou posso digitar o 4 também para ele sair do programa. Vou digitar o 2, ó, menu vetor, então ele vai dar aí novamente as informações e, deixa eu colocar aqui 3 aqui, 2, é isso. Bom, deixa eu digitar aqui 3. Ah, sim, agora sim ele imprimiu os dados do vetor, tá vendo? Na posição 5,89 e beleza. Vou digitar agora a opção 4 para sair do programa. Ele dá mensagem saindo do programa. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.